Vamos para o vídeo de hoje, é o 37º, Paulo, o caminhante conselheiro, Efésios 4, 31 a 32, na tradução da Bíblia A Mensagem. Hoje retornamos ao estudo dos conselhos desse caminhante apaixonado por Cristo e seu caminho. Paulo, apóstolo, viveu intensamente o Evangelho de Jesus e cumpriu sua jornada levando a palavra ou mensagem por onde ele caminhou. Estamos finalizando uma sequência de conselhos que ele deixou aos irmãos da igreja em Éfeso. Nesse capítulo 4, versículos 17 a 32, temos vários conselhos paulinos. E o título na tradução A Mensagem, diz assim: Chega da velha vida. No meu entender, Paulo, assim como nós, também ficava admirado ou decepcionado com as atitudes ou comportamentos de certas pessoas, certos cristãos de sua época, como nós também às vezes ficamos decepcionados com a atitude de certos irmãos em nossa época. Presencio muitos colegas, pastores, vários líderes e até membros novatos reclamando da maneira de viver, ou seja, do estilo de vida de outras pessoas. Para que isso mude, se faz necessário que cada cristão tenha o desejo de estudar a palavra de Deus, dedicar parte de seu tempo para isso, sentar-se com outros irmãos na fé e seu líder espiritual, cristão, para aprenderem juntos como realmente é o estilo de vida que agrada ao Pai Celeste. No momento em que cada pessoa buscar e permitir as mudanças necessárias em sua vida, as coisas certamente irão mudar, irão melhorar. Por exemplo, ao invés de eu falar da vida de outro, ou tentar controlar as pessoas com quem convivo e me relaciono, vou colocar em prática o que diz o Salmo 63, verso 8, na tradução à mensagem. Agarro-me a ti para salvar a minha vida, e tu me seguras firme e me sustens. Veja só, eu preciso me agarrar a Deus, a Cristo, e não me agarrar no que as outras pessoas fazem. Me agarrar a Deus e a Cristo para salvar a minha vida. E quando isso acontecer, a minha vida vai mudar e as coisas vão ficar diferentes e outras pessoas vão perceber. Se cada cristão buscar viver um estilo de vida que agrada ao Senhor, muita coisa será diferente e nem vai levar tanto tempo para perceber as mudanças em nossa família e na igreja. Cada um precisa permitir o Espírito Santo mudar o que precisa ser transformado, sem cobrar ou acusar, mas amar e orar pelo seu próximo. Em vez de eu tentar controlar a vida da outra pessoa, eu vou buscar a mudança para a minha vida. E isso pode contagiar, pode influenciar outras pessoas a agirem da mesma forma. Claro, isso não acontece da noite para o dia, de uma hora para outra. É um estilo de vida, é um longo caminhar na mesma direção. Jesus nos aceita como somos e nos ajuda nas mudanças necessárias. Ele sabe e pode me ajudar. Nós achamos que sabemos e que podemos ajudar, mas primeiro precisamos permitir as mudanças em nós. Ao orarmos e intercedermos pelos demais, estamos ajudando. Ao darmos bons exemplos, estamos ajudando também. Parar de ficar criticando e olhando para a vida do outro e buscar as mudanças em sua própria vida. Então, o texto de hoje é bem curtinho, mas muito difícil de se colocar em prática para a grande maioria das pessoas. Eu também tenho uma certa dificuldade com esse texto, mas Deus tem me mostrado e muita coisa já tem mudado em minha vida. Espero que isso aconteça com você também. Vamos ao texto. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. A primeira parte já é bem difícil de se colocar em prática. Na verdade, toda a mensagem de Deus é impossível de se colocar em prática enquanto a pessoa não for genuinamente transformada pelo Espírito Santo. Existem muitas pessoas que querem viver uma vida
diferente, uma vida com Cristo, mas não permitem que o Espírito Santo entre e faça esse mover. Num vídeo passado, aí, eu creio que 2 vídeos para trás, nós falamos sobre isso, que o Espírito Santo se move em meu interior, em nosso interior. E essa é a mudança que precisa acontecer. O Espírito Santo precisa agir em nosso interior, no meu e no seu interior. Lembro do tempo em que trabalhava numa escola no Rio Grande do Sul, exercia a função de professor de educação física. Nos horários de recreio, dificilmente me encontrava na sala dos professores. Eu preferia ficar com os alunos. Por quê? É que a conversa naquela sala, naquela época, era o contrário do que a mensagem de Deus procura ensinar-nos. A maioria das colegas ficavam falando mal de seus familiares e, pior ainda, que do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Essas pessoas não percebiam que estavam falando mal delas mesmas. E como eu era um cristão novato na fé, preferia ficar com os alunos no pátio, a me misturar naquelas conversas que não edificavam, não me davam prazer nenhum. E é bem isso que Paulo nos aconselha nesse texto de hoje. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Conversa profana é uma conversa que polui a mente, que não ajuda em nada. É normal as pessoas falarem mal dos outros. E quando fazem isso, estão se protegendo. Não têm coragem de admitir os seus erros e aí falam mal dos outros. Tenho aprendido a falar de mim mesmo, a compartilhar meus erros e acertos, mostrar minhas fraquezas e vulnerabilidades. E isso aproxima outras pessoas que necessitam de ajuda e desejam mudar de vida também. Mas para agir dessa forma é preciso humildade e entrega total, ou entregar o controle a Deus total, não parcial, total. Na segunda parte do texto, Paulo diz: sejam gentis e sensíveis ao próximo. Tem vezes que uma pessoa não está bem e tem dificuldade de falar de si. Com isso, ela se torna agressiva ou estoura rápido com os demais, normalmente com as pessoas mais fracas que ela e, pior ainda, com a sua família, com aqueles que deveria proteger, é com que a gente mais se estoura. Isso também já aconteceu, às vezes ainda acontece comigo, mas vamos lá, vamos nesse caminho das mudanças. Ao invés de revidar, devemos ser gentis e sensíveis. Por exemplo, ao notar que meu cônjuge não está bem, ou meu colega de trabalho, posso dizer: Fulano, percebo que você não está bem. Quer conversar sobre o que lhe deixou assim? No que posso lhe ajudar? Às vezes a pessoa diz: Não foi nada, está tudo bem. Até pelo tom da voz você pode perceber que esse nada não é nada. Tem alguma coisa, mas a pessoa não quer falar no momento. Nesse caso, podemos deixar a pessoa quieta e depois voltar a dizer: perceba que você está distante, quieto. Parece que algo está lhe perturbando, lhe incomodando. O que foi que aconteceu? O importante é não julgar, não tentar controlar, não forçar, nem mesmo o diálogo pode ser forçado. Se for seu cônjuge, às vezes um abraço gostoso, um beijinho, um cafuné nas costas ajuda e muito. É para sermos gentis e sensíveis, diz o apóstolo Paulo. Normalmente, a pessoa que anda estourando por todos os lugares, ela está recebendo pressão por vários lados. E se alguém for gentil e sensível com ela, vai ajudar bastante. Quem não aprendeu isso em casa, ainda pode aprender. Estamos sempre num processo de mudança. Não há desculpas. Muitas brigas podem ser evitadas. Procure participar de um grupo de pessoas que estão buscando mudanças em sua maneira de viver e terá ajuda. Isso normalmente em grupo é melhor do que sozinho individualmente. A última parte pode ser a mais difícil para a maioria e para mim também foi no passado. Hoje está sendo mais fácil de colocar ela em prática. Paulo diz:
Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Só vai conseguir perdoar dessa forma quem já recebeu o perdão de Cristo. E não estou falando em religiosidade. Há pessoas que leem a Bíblia todos os dias e não aprenderam a perdoar. Há pessoas que oram todos os dias e não aprenderam a perdoar. Há pessoas que frequentam suas comunidades de fé mais de uma vez por semana, inclusive, e não aprenderam a perdoar. Há pessoas que participam de romarias, fazem penitências, cumprem promessas das mais simples até as mais complexas e não aprenderam a perdoar. Por que não? Porque todas essas pessoas, ou essas atitudes dessas pessoas, é religiosidade. Essas pessoas acabam sendo tão somente religiosas. Elas ainda pensam que têm o controle da situação, que controlam sua família, seu cônjuge, inclusive Deus. Vivem uma farsa religiosa, a qual é vã, sem sentido e que não as irá salvar. Pelo contrário, as afasta de Deus. Talvez alguns estejam se sentindo ultrajados com essas palavras, mas é preciso. Ultrajado é você se sentir ofendido pelo que eu estou falando. Pois só vou aprender a perdoar quando aceito o perdão incondicional de Deus, por mim, através de Cristo Jesus. E para isso preciso reconhecer meus pecados, me arrepender deles, pedir perdão a Deus, convidar que Cristo tome o controle de minha vida em suas mãos e que Ele passe a me conduzir pelo seu caminho. Somente quem já tem experimentado essa ação transformadora em sua vida, somente quem já sentiu a satisfação de receber o perdão de Deus, conseguirá de fato e de verdade não mais julgar o próximo, mas o perdoar e de forma incondicional, ou seja, sem colocar condições para ser perdoado. Aqui se faz importante destacar que o fato de receber o perdão de Deus não quer dizer que não terei de assumir as consequências de meus pecados. Sou perdoado do pecado, mas ainda terei de assumir as consequências dele. Vou dar um exemplo para você entender o que estou falando. Por exemplo, estou dirigindo pela Avenida 15 de Novembro, aqui de São João. É horário bancário e sei que nessa via pode haver carros estacionados dos dois lados da pista, da mesma pista, e no meio passa o carro. Veja, tem carros estacionados na esquerda, na direita e na meia, no centro dessa pista, a gente cruza de carro. Aí é a parte onde cruzam os carros. Fica estreito para cruzar de carro pelo meio. Mesmo assim, vou rápido e descuidando com os carros estacionados. Descuidado com os carros estacionados, pois tenho muitos pensamentos e fico meio atormentado, fico descuidado. Um carro em minha frente sai do estacionamento e eu não freio a tempo. Bato na sua lateral ou na sua traseira, que bem provável esse motorista também estava distraído. Como resolver? Os dois carros estão amassados. Ao invés de sair do carro gritando, xingando, falando palavras ofensivas, terei de manter a calma, ser gentil e sensível, conversar com a pessoa e quem é o culpado vai ter de assumir as despesas. Se os dois são culpados, então cada um terá de assumir sua parte, entrar numa espécie de acordo. Normalmente a polícia ajuda a indicar os culpados nesses acidentes. Nesse exemplo, podemos colocar em prática o versículo de hoje. E quando o fazemos, não vamos difamar o outro motorista, nem o prefeito por ter criado essa via tão apertada. Ninguém. Eu não vou culpar ninguém, porque eu estava desatento. Vou assumir minha parte da culpa, pagar o estrago.
nem que seja parcelado em várias vezes, e vou aprender alguma lição com tudo isso. E se realmente tenho um relacionamento íntimo e profundo com Deus, vou saber perdoar o outro e vou aceitar o perdão. E não vou ficar me culpando pelo ocorrido. Aconteceu, pronto. Vou ter que pagar, né? Vou ficar uns dias sem o carro, mas aconteceu. Não adianta ficar me culpando nem culpando o outro. E então, as coisas realmente podem acontecer assim na nossa vida. Não é uma situação fácil, mas é possível. Isso é espiritualidade cristã saudável na prática. É diferente de religiosidade. A espiritualidade cristã saudável na prática é bem diferente da religiosidade. Esse é só um dos exemplos. Com certeza você tem vários outros em sua mente. Todos somos falhos, todos necessitamos do perdão. Deus nos oferece. Cabe nossa decisão de dizer sim, eu aceito, Senhor, o teu perdão. Quem se cala, ou seja, não o aceita, já o está rejeitando. Cuidado. Então, hoje finalizamos o capítulo 4 de Efésios e vimos que nada de conversa profana, difamadora e nociva. Sejam gentis e sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e incondicional. Jesus disse: felizes são os que ouvem e praticam essas palavras. Felizes são os que ouvem e praticam essas palavras. Ninguém é obrigado a praticar isso, mas esse é o caminho que nos leva na direção de Deus, esse é o caminho para a vida eterna, esse é o caminho da realização, da paz e é o caminho que nós cristãos devemos seguir. Oremos. Jesus querido, meu amigo, peço que o Espírito Santo continue essa mudança profunda em meu interior e me ajude a mudar, que eu não fique falando mal das pessoas e que eu aprenda a ser mais gentil e sensível com o próximo. Me ensine a perdoar as pessoas que têm pecado comigo. Senhor, preciso de sua ajuda também nessa área. É o que oro agradecido, em o nome de Cristo Jesus. Amém. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Dê o seu like, dê o seu dislike, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos e que Deus possa continuar agindo em sua vida, que o Espírito Santo te leve a uma profunda transformação, a uma vida de realização, mas tenha atenção. O caminho de Cristo é um caminho difícil muitas vezes, mas é o único caminho que nos leva para a eternidade com Deus. Deus o abençoe e o conduza pelo seu caminho. Amém.